Neste vídeo vou te falar as 5 características de José que foram indispensáveis para ele viver os sonhos de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Animando a Vida. Neste vídeo vamos fazer uma reflexão sobre algumas características que foram indispensáveis para ele viver os sonhos de Deus para a vida dele. 1. Sonhador. A primeira característica que para viver um sonho é ser sonhador. Em Gênesis 37:5 diz que José teve um sonho. No versículo 7 conta que José e seus irmãos estavam atando molhos em meio ao campo, e eis que o molho de José se levantava e ficava em pé, enquanto de seus irmãos o rodeava e se inclinavam ao seu. No versículo 9 diz que José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a ele. José era tão sonhador que no mesmo capítulo, versículo 19, seus irmãos dizem uns aos outros: eis lá vem o sonhador Mor. Mor, em sua tradução, seria como dizer maior, traz grandeza. Até mesmo seus irmãos, cheios de inveja, já reconheciam quão grande eram os sonhos de José. Deus procura por pessoas que sonham e que são capazes de acreditar com toda a fé e romper no impossível com Deus para viver os seus sonhos. E um dos maiores segredos é viver os sonhos de Deus. Alinhe os sonhos de Deus aos seus e viva o propósito de Deus em sua vida e você verá os seus sonhos acontecerem. Característica 2. Temente a Deus. Temente a Deus não refere-se a ter medo, como muitos pensam. O que faz um filho não desrespeitar um pai não é o medo, até porque se ele tiver medo não fará em sua frente, mas poderá fazer pelas costas. Temente refere-se a ter respeito, profunda obediência. No capítulo 39:9, José diz não frente à tentação de se deitar com a mulher de Potifar. E no fim do versículo ele diz: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José resistiu ao pecado porque era temente a Deus, justamente pelo respeito que ele tinha pela palavra de Deus, pela obediência de fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Muitas vezes somos confrontados pelo pecado, confrontados a negar a Deus em nossa vida, assim como foi com Pedro, e devemos saber que esse negar não são apenas com palavras, mas também com atitudes. Sejamos tementes e obedientes, que grandes serão as bênçãos e conquistas, assim como foi com José. A palavra diz que o Senhor estava com José, justamente estava porque José era um homem bom aos olhos de Deus, e que obedecia a sua palavra. A presença de Deus era tão grande com José que até Potifar, que nem cria no Deus de Israel, reconhecia esse poder em sua vida. E a característica 3 é ser perseverante. José era perseverante em tudo o que fazia e não abaixava a cabeça. No capítulo 37:8, José é vendido por seus irmãos por 20 moedas de pratas. No capítulo 39:20, José é preso inocente mesmo após resistir ao pecado. No capítulo 40:23, ele é esquecido pelo copeiro. Todo esse processo na vida de José durou cerca de 13 anos. E mesmo assim, injustiça após injustiça, ele perseverou. Ele perseverou porque sua confiança estava em Deus. Ele sabia que o Deus que o prometeu em sonho era fiel para cumprir. Sejamos confiantes, pois pode demorar 1 ano, 2, o tempo necessário, mas Deus é fiel. Ele só precisa achar a característica necessária em nós, assim como foi com José. A quarta característica é a confiança na palavra. Sabe quando vejo a confiança de José na palavra que ele recebeu? Justamente quando ele não esmorece em meio a tantas dificuldades. No versículo já citados, na terceira característica, quando ele mostra obediência à palavra de Deus, quem confia obedece. Quem confia sabe quem te enviou e quem te move. Em Gênesis 39:2 e 3 fala: e o Senhor estava com José, e ele foi próspero. Vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia prosperava em sua mão. A palavra diz que o Senhor estava com José e que até Potifar, sendo egípcio, reconhecia o quão grande era a presença de Deus com José. E tudo isso porque José não se deixava esmorecer e fazia tudo com alegria, pois ele confiava em sua promessa e sabia que aquela era apenas uma fase em sua vida, mas que o melhor estava por vir.
E a quinta característica que inclusive fazia José confiar é a intimidade com Deus. José era íntimo de Deus, ele sabia o que Deus esperava dele e por isso fazia tudo com perfeição e continuava firme no propósito. Eu já citei no capítulo 39:2 que falava que o Senhor estava com José. Se isso não te convence da intimidade, em Gênesis 37:7 e 9, Deus revela em sonho o seu futuro quando ele ainda era jovem. Ainda não se convenceu? Em Gênesis 41:16, após José ser chamado a interpretar o sonho de Faraó e ser reconhecido por Faraó como alguém que interpretava sonho, ele respondeu a Faraó dizendo: "Não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó." E por que José tem convicção em dizer Deus dará resposta? Justamente pela intimidade, porque quando ele foi chamado, Deus já revelou o que faria antes de os sonhos serem contados. Deus só revela seus planos a quem tem intimidade com ele. E a última característica que havia em José que foi indispensável para ele viver os sonhos de Deus é não guardar rancor e não olhar para o passado. Após 30 anos esperando o cumprimento da promessa, vendido aos 17 anos, a Bíblia cita que com 30 anos José se tornou governador. Em Gênesis 41:46, aos 30 anos sendo o segundo na hierarquia do Egito. Mesmo após tudo que passou, José não foi atrás do copeiro que o esqueceu, não foi atrás de Potifar nem de sua esposa por terem o colocado na prisão, muito menos procurava maldade a seus irmãos. Mesmo após reencontrar seus irmãos em Gênesis 42:7, inclusive no versículo 9, ao ver seus irmãos em sua frente, repare que a Bíblia fala que José lembra dos sonhos que Deus o deu, mas não do seu passado. Nunca esqueça dos sonhos de Deus para você e não olhe para o passado. José trouxe a bênção à casa de seu pai graças a tudo que ele permitiu que Deus fizesse em sua vida, mas não foi um caminho fácil. Houveram lutas, aflições, esquecimento por parte de pessoas, mas nunca por parte de Deus. Deus jamais esqueceu de você. Se está difícil hoje é porque ainda está no processo, assim como foi com José. Aprenda hoje com José como ser próspero e a realizar os sonhos de Deus. Em Isaías 55:8 e 9, Deus fala: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Então, persevere e vença. Por fim, quero te agradecer por assistir esse vídeo. Não esqueça do like se esse vídeo te edificou e de se inscrever no canal. E aproveite e leia a história de José na Bíblia e deixe Deus falar com você.